12. 2025, estamos no quarto ano e no dia 302 desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os recebo. No relatório de hoje, vemos que até áreas centrais da Rússia estão pegando fogo novamente. Por que os comunicados de sucesso de Moscou na região de Kupiansk mais uma vez não correspondem à realidade e por que um incidente na capital russa tem muito mais impacto do que parece à primeira vista. E muito mais. No começo, novamente, o principal é o ataque de drone. Terminal de petróleo perto de Tamarem, próximo à ponte da Crimeia, está em chamas. Segundo informações atuais, além do terminal, 2 petroleiros também foram atingidos. Ainda não tenho confirmação sobre os 2 petroleiros. A notícia é recente. Mas vamos começar com outra pergunta. O que a sátira realmente pode fazer? Putin e o Kremlin espalham há anos a falsa afirmação de que o atual governo ucraniano não foi eleito legitimamente. Eles argumentam que o mandato oficial já terminou e que eles ainda estão no poder. Sobre o mandato ter terminado, isso é verdade, claro. No entanto, o país está em guerra devido a um ataque russo, o que impede que novas eleições possam ser realizadas. Nenhum país faz novas eleições durante uma guerra. E Putin está apenas tentando insistir em uma exigência que considera um possível cessar-fogo. Mas ao mesmo tempo ele sabe que isso não vai acontecer, porque a exigência não é aceitável. Mas ele ainda pode aumentar a pressão, já que ele associa isso a um cessar-fogo que os Estados Unidos da América também querem ver. E é por isso que a pressão sobre a Ucrânia continua aumentando. Putin não perde absolutamente nada nesse cenário, pois ou o governo permanece, e ele pode culpar a Ucrânia por não haver cessar-fogo, ou a Ucrânia cede. E ele pode impor novas eleições que poderiam favorecer um partido com tendências pró-Kremlin. E é esse cenário que ele está preparando agora. Então, voltando à pergunta de antes, até onde pode ir a sátira? Putin sugere que em uma nova eleição na Ucrânia, os ucranianos que vivem na Rússia também possam votar, já que eles também têm direito ao voto, mesmo não morando mais na Ucrânia. Ele mesmo fala de cerca de 5 a 10 milhões de pessoas. Primeiro, quem vai verificar esses números e cidadãos? E em segundo lugar, quem vai realizar a eleição afinal? Ora, é simples. A Comissão Eleitoral Russa, que também nas últimas eleições na Rússia excluiu todos os opositores sérios e trouxe novamente o democrata exemplar ao topo dos votos. A eleição parcial deve ocorrer apenas em território russo e sob supervisão russa. Então, poderia-se deixar 10 milhões de cidadãos pró-russos votarem, ou 10 milhões de cidadãos ucranianos votarem e simplesmente converter seus votos novamente em pró-russos. Assim, podem influenciar fortemente o resultado da eleição na Ucrânia, onde cerca de 34 milhões têm direito a voto. Nem todos votarão em um único partido, mas acrescentando 10 milhões de votos, um candidato leal ao Kremlin poderia chegar ao poder, ou o governo poderia ser impedido de agir e trabalhar em algumas áreas por uma nova oposição fortemente apoiada pela Rússia. Ideias como essas têm um objetivo claro aqui, e neste caso é fácil perceber qual é. Não entendo como os russos dizem ter conquistado Kupiansk de novo, mas não mostram provas. E agora também estão postando vídeos em que deixam a posição com seu comandante e recuam. Como isso faz sentido? Comente se quiser. Enquanto recuam para o leste, em Kupiansk, os russos tentam atacar novamente em Dobropilha. Onde fica Dobropilha? Fica aqui embaixo, na região de Pokrovsk, neste ponto, aqui em cima. Aqui está o local que os russos estão tentando alcançar, mas ainda há uma grande linha de defesa ucraniana à frente. E aqui eles mostraram o mesmo padrão e o mesmo resultado que em outros ataques. Unidades ucranianas da 110ª, 142ª e 55ª. A brigada de assalto conseguiu deter um ataque russo aqui, que mais uma vez se caracterizou por um típico ataque em coluna, sem criatividade. Mas esse não foi o único ataque. Aqui perto de Siversk houve outro, que na verdade é muito importante de ser relatado. Os russos avançaram territorialmente aqui. Eles conseguiram conquistar as colinas ao norte de Sviatokrovsk. No fim, quem luta aqui são as unidades da 111ª. Brigada de Caçadores de Montanha, 54 a mecanizada e 81 a juntas. Brigada aerotransportada contra unidades russas do 2º Corpo de Exército.
mas aqui eles são superiores em número absoluto. Ou seja, geralmente há sempre mais soldados em uma brigada russa ou em um batalhão russo do que em um ucraniano. Os russos aumentam a pressão e conquistaram áreas próximas a Siversk. Sviatokrovsk segue em disputa. Aqui em cima também estão aumentando a pressão. A área marcada em amarelo pode em breve estar sob domínio russo, ou talvez já esteja sob domínio russo agora. Muitas geolocalizações estão bem no meio disso, mas nada que nos permita dizer que eles estão firmemente dentro e controlam isso de forma definitiva. Geralmente, são geolocalizações de drones ucranianos enfrentando soldados russos que atacam aqui. Por isso, não considero isso uma conquista, mas ainda assim, a pressão aqui é grande. Eles estão tentando alcançar a estrada aqui e ao mesmo tempo aumentam a pressão aqui. As unidades ucranianas precisam se reunir cada vez mais e ficar cada vez mais próximas umas das outras para conseguir manter as colinas que estão aqui. Isso é um grande problema. Acho que os russos terão vantagem se os ucranianos não trouxerem reforços. Mesmo que isso seja um processo longo e custoso. Hoje de manhã, no sul de Moscou, houve um ataque direcionado contra um general russo de alta patente. O tenente-general Fadil Savarov, ex-chefe de treinamento operacional do Estado-Maior russo, morreu após uma bomba em seu carro. Segundo os investigadores, o explosivo foi colocado sob o veículo e detonado logo após ele sair do estacionamento em sua área residencial. Ele ficou gravemente ferido e morreu no hospital. O Comitê de Investigação russo confirmou hoje mesmo o atentado, o que é considerado muito incomum, e também informou que várias versões do crime estão sendo investigadas. Uma possibilidade é o envolvimento dos serviços secretos ucranianos, mas ainda não há atribuição oficial. Ele esteve diretamente envolvido na guerra de agressão contra a Ucrânia e antes disso participou de operações na Chechênia, assim como na intervenção militar russa na Síria. O ataque isolado é menos notável que o padrão por trás dele. Não é o primeiro general russo que morreu em Moscou devido a um ataque direcionado. Nos últimos meses, explosões, ataques armados e sabotagens atingiram militares de alta patente e pessoas da segurança, inclusive na capital. Mas Moscou é considerada a área mais protegida da Rússia? O fato de mais um general ter morrido lá devido a uma bomba em um carro mostra uma vulnerabilidade crescente do aparato de poder e segurança russo em seu próprio centro. Independentemente do autor, o atentado tem efeito claro. Ele indica que oficiais de alta patente e atores centrais da guerra já não podem presumir estar seguros longe da linha de frente. A cavalaria russa sofre novo ataque dos ucranianos. É possível que naquele trecho da frente não tenham acabado apenas os veículos blindados, mas também as motonetas, então eles precisam recorrer novamente aos cavalos. Há um bom motivo para isso. Que os últimos grandes ataques de cavalaria terminaram com a introdução massiva de várias metralhadoras na Primeira Guerra Mundial, é claro que é uma pena para os cavalos. Não é só aqui que há avanço, os tanques tartaruga russos voltaram ao campo de batalha. Aqui, cortaram a frente de um container marítimo e montaram sobre o tanque. Isso prejudica a visão em todas as direções e só permite atirar para frente, o que é subótimo, como já vimos nos primeiros modelos da época. Parece que enxergar não é tão importante, já que o tanque é destruído do mesmo jeito quando atingido por um drone. Sabotadores invadiram uma base aérea russa perto de Lipetsk à noite e destruíram um Su-30 e um Su-27. Como conseguiram isso? Jogaram substâncias inflamáveis na entrada de ar e incendiaram? O prejuízo é estimado em cerca de 100 milhões de dólares. Agradeço especialmente ao Algo Crew, ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Sila e Dietrich. Obrigado por ouvirem. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.